Por que que a gente escolhe, né, e faz a moradia esse tema-chave, esse tema importante na reflexão também agora do grito, né? Porque a gente fala o seguinte, é a partir da nossa casa que a gente olha o mundo, que você pensa todo dia você pensa que você vai sair da sua casa para algum lugar e vai voltar desse algum lugar, seja do trabalho, da escola, seja do que você vai fazer de volta para lá. Esse é o lugar que você mede o mundo. Então, né, o que você fala assim, tal lugar é longe ou tal lugar é perto, né? Depende de onde você mora. Se você mora na região central, eu falar aqui de São Paulo, né? Eu falava, vai ter uma coisa na Praça da Sé, você fala, é na esquina de casa. Se você mora na extrema periferia, você já tem que fazer uma viagem, já tem que, né? Tem que pegar e pensar como é que você vai chegar lá. O que é bom, o que funciona, o que não funciona nessa cidade, o que é acessível, o que não é acessível na cidade, tem muito a ver da onde você parte, né? E também do ponto de vista da organização popular, né? A organização popular a partir do território, apesar de ter muitas formas de a gente fazer organização, mas a partir do território é uma das organizações que a gente permanece ao longo do tempo, né? Inclusive enfrentando as transformações desse território. E a gente não pode falar de moradia sem cidade, né? Porque ninguém mora numa casa somente, né? Não é um abrigo, não é 4 paredes e um teto, como a gente chama, mas é sempre essa relação, né, com o urbano, e por que a gente veio parar nesse lugar. A gente faz aqui sempre uma dinâmica no movimento de moradia, para as pessoas contarem a história, como é que elas foram parar naquele lugar. O que foi escolha, o que foi necessidade, o que foi condição, o que foi possibilidade, né, para entender que a nossa cidade é sempre formada, né, por movimentos históricos muito claros, e que na nossa cidade capitalista sempre movimentos de exclusão. Né, para os mais pobres, significa onde deu para morar, onde foi possível, não necessariamente onde eu quis morar e do jeito que eu quis morar. A outra coisa, né, que é uma frase que, além de uma frase de estar nas nossas camisetas, também está na nossa discussão política, né, entender a moradia como porta de entrada a todos os direitos e, portanto, uma discussão que tem que ser sempre transversal. A gente tem que discutir moradia com saúde, a gente tem que discutir infância com saúde, né, com moradia, a gente tem que discutir educação, todas elas têm rebatimento na questão da moradia, né. Olhando um quadro mais atual da situação da moradia no Brasil, né, a gente vê cada vez mais, né, as nossas cidades sendo mercantilizadas, sejam ativos financeiros. As grandes cidades, para onde você olhar, vai ter uma obra acontecendo, vai ter um prédio sendo construído, né? E a gente precisa olhar para esses lugares e perguntar, fazer algumas perguntas. Eu propor para vocês fazerem esse exercício cotidiano de vocês. Quem vai morar nesse lugar? Se está construindo um prédio em algum lugar, é porque alguém vai morar lá. Essas pessoas que vão morar lá precisam de moradia? Como elas vão acessar essa moradia? E, efetivamente, quem está ganhando, quem está lucrando com a produção dessa moradia? Infelizmente, a gente vai descobrir muitas vezes que quem mais precisa de moradia não é quem vai morar nesses lugares. A gente vai descobrir que quem está lucrando efetivamente, né, com essa produção não é a cidade, não é o povo que precisa de moradia, mas os investidores, né, mais até do que, antigamente a gente fala muito das construtoras, dos empreiteiros, né, hoje a gente está falando dos investidores, porque a produção habitacional, né, as incorporadoras viraram empresas com capital aberto na Bolsa de Valores. Então, fazer moradia não significa fazer casa para as pessoas morarem, significa fazer ativo financeiro que vai se valorizando no mercado, e a consequência para as pessoas mais pobres eu não vou poder mais morar lá. Então, muitos bairros, a gente foi vendo a transformação de bairros que até que era possível pagar um aluguelzinho, com um certo esforço, com uma certa dificuldade, mas você conseguia morar e pagar um certo aluguel ali, ou até tentar comprar alguma coisa e tal. E que, quando o bairro fica melhor, né, fica mais, tem mais recursos, né, começa a ver o que a gente chama de gentrificação, né, que significa a substituição de uma população mais pobre para uma população com mais grana. Ou então, né, com as novas versões da exploração do espaço urbano, os aluguéis de curta temporada.
Então, muitas das moradias produzidas nas áreas, especialmente nas áreas centrais, não são destinadas para morar, mas sim destinadas, né, para um certo tipo de locação temporária, né, como substituindo, né, até o sistema hoteleiro. Então, essa financiarização, essa medicalização do espaço urbano, a consequência imediata é que é muito mais difícil para a população excluída, as mais vulneráveis, acessar o direito à moradia. E quando acessam, é cada vez mais longe, cada vez com menos recursos, né? A gente vendo cenas que a gente via, né, há 40 anos atrás, né, de bairros inteiros sem água, bairros, né, sem infraestrutura, né? Então, isso. Isso se agrava quando a gente olha os dados do déficit habitacional. Então, os dados são os dados oficiais, baseados no IBGE, é o que nós temos, então trabalhamos com eles, né? Segundo o IBGE, 74% das famílias que não têm moradia, que precisam de uma moradia, ganham menos que 2 salários mínimos. Então, essas famílias não acessam o mercado imobiliário. Um desafio que piora, né, ou seja, agrava essa situação, é a situação das mudanças climáticas. Ou seja, lugares em que o povo encontrou para morar, como favelas, ocupações, beiras de rio, encostas, né, que já eram perigosas, já eram difíceis desde a sua implantação, piora a sua qualidade e aumentam os riscos, né, devido à mudança de regimes de chuva, de regimes de ventos, né, e vimos cenas, né, não precisamos, todo mundo, nós vimos cenas nos últimos anos que nós não imaginávamos ver. Essas mais graves, mais sérias, como a gente vê, né, os acidentes, mas também, cada um aqui, eu tenho certeza, fala, nossa, naquele lugar lá, antigamente não enchia, agora está enchendo. A água nunca chegou até tal ponto, e agora está chegando. Então, uma política pública, e que, portanto, um objeto de luta nosso, né, precisa ser a adaptação dos territórios populares para essas mudanças climáticas. Senão nós vamos ver o nosso povo ser carregado pela enxurrada cada vez mais, carregado pelo morro cada vez mais. A outra coisa é a gente deixar de pensar fragmentado. Não dá para pensar em moradia se não pensar em saneamento, em mobilidade, em emprego, em cultura, esporte, lazer, espaços públicos de qualidade. Então, nós precisamos fazer um profundo processo de transformação das nossas periferias para que elas tenham qualidade de vida integral. Não adianta simplesmente ou construir casa, ou fazer uma obra de contenção, ou de canalização, ou de implantação de um serviço, né, que, claro, é muito importante, mas pensar no desenvolvimento integral desses territórios. As nossas favelas, como se chama no país inteiro, né, favelas, comunidades, áreas verdes, áreas livres, tem vários nomes que se usam no Brasil, né, assentamentos, né, elas precisam ser pensadas de maneira integral. E, infelizmente, as políticas públicas chegam de forma fragmentada nesses lugares. E o terceiro, eu ouvi aí a fala, né, anterior à minha, né, e o terceiro, a gente tem que falar sobre investimento público, né? Simplesmente, os últimos 3 anos e meio do governo Lula, é verdade que voltaram várias políticas importantes, né, para a área da moradia, o Minha Casa Minha Vida faixa 1, que foi 100% paralisado no governo passado, o PAC, urbanização de favelas, as melhorias habitacionais voltaram, é verdade, mas voltaram com um orçamento muito menor, com muito menos recursos. E a gente vai falar dessa disputa do orçamento público, né, federal, também local, mas vamos falar do federal, né, que está muitas vezes capturado pelas emendas parlamentares, por processos que não são exatamente, né, que beneficiam a população e também pelas privatizações. Fazer política pública privatizada, né, a gente vai ver no país inteiro como uma alternativa que o capitalismo agora encontrou para fazer, né, para as concessões, a transferência de recursos públicos para os setores privados. Então, são questões que não dá para a gente discutir a luta da moradia, a necessidade de mudança, se nós também não discutirmos o que vai ser do orçamento público, dos investimentos públicos nesse próximo período. Senão a gente vai continuar fazendo um pouquinho de cada coisa, né? Eu aprendi isso com os companheiros de Recife, né? Que eles falavam assim, né? Tem tal coisa? Tem, mas está faltando.
né? E aqui a nossa política é essa mesmo. Ela existe, mas ela tem muito pouca capacidade de investimento. Bom, indo para a última parte aqui da nossa conversa, né, falar um pouquinho como é que os movimentos populares têm construído alternativas, né, para enfrentar essa situação. Primeiro, gente, é pela denúncia, é não naturalizando, ou seja, não é normal que uma vila que tinha famílias que moravam seja substituída por um prédio de apartamento, ou prédio de apartamento de luxo, ou prédio de apartamento de 25 metros para fazer Airbnb. A gente não pode naturalizar isso, nós precisamos falar entender que essa cidade está em disputa e é preciso apontar o dedo, sim, que investimentos públicos estão chegando para outro, né, públicos e privados, mas a terra está sendo utilizada para expulsar o povo. Essa mercantilização não pode ser uma coisa que a gente acha normal, né? Também temos que falar da denúncia, né, sobre as situações dos riscos de despejo. Durante a pandemia, a campanha Despejo Zero foi super importante para dar luz a essa situação. Conseguimos algumas vitórias importantes na época, que foi a suspensão dos despejos durante a pandemia, e que, em seguida, virou, né, uma luta permanente, com alguns avanços de instâncias de mediação de conflito, tudo, mas ainda o Brasil despeja famílias sem teto. Ainda existem ameaças e milhares de famílias estão ameaçadas, né, de perder o único lugar que ela conseguiu morar, ainda que em condições precárias, né? E aí né, ciclo desvirtuoso, né, ciclo vicioso, né? Porque como aquela área está ameaçada, também não se faz investimento para melhorar aquela condição. Então, você não melhora a condição e ameaça de despejo. Então, você vai permanecendo nesse ciclo. Também do ponto de vista da promoção, né, a organização popular nos bairros para buscar exatamente esse desenvolvimento integral, né, a melhoria habitacional, a regularização fundiária, a urbanização com a instalação de serviços públicos, a melhoria de serviços públicos no local, a contenção do risco, né, também tem sido uma pauta muito importante para a luta dos movimentos populares, né, dos territórios, dos bairros, das favelas, buscando essa qualificação urbana e o direito de permanência. E, por fim, também falar no processo de promoção de habitação de forma não mercantil, ou seja, através dos mutirões, da autogestão, de programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida Entidades e o Minha Casa Minha Vida Rural, né, precisam, né, tem sido, né, importante para a organização popular, como base de organização popular, e para demonstrar que existe, sim, outro jeito de fazer moradia. Existe um jeito não mercantil, que não visa o enriquecimento de poucos, né, a concentração de renda, mas visa melhorar a qualidade e, mais que isso, né, fazer com que as famílias sem teto passem a ser protagonistas dessa ação, recebam recursos públicos e façam a gestão desses recursos, façam a gestão de recursos, né, que são muito melhor empregados, né, do que quando é feito por uma empresa que visa somente o lucro. Então, esses dois modelos que se colocam, né, que se opõem entre eles, né, são muito importantes para a gente saber que existe, sim, alternativas. São as cooperativas, tem projeto de lei na Câmara dos Deputados hoje tramitando, temos experiência com o termo territorial coletivo, ou seja, há uma grande bagagem, né, do movimento social, dos profissionais da área, né, para a gente poder fazer, de fato, uma transformação do que a gente hoje enxerga, que é esse drama da moradia. Então, eu acho que o Grito trazer esse assunto, né, para dentro da sua 32ª edição, ele é muito importante, porque coloca essa força toda, que é essa grande mutirão, que é o Grito dos Excluídos, né, também junto nessa nossa luta. Obrigada aí pela oportunidade, gente.